Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nessa noite nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Eu confesso que já estava com saudade. Eu vim aqui no último de dezembro, não foi? Mas para mim já tinha um ano. Parece que demorou para passar. Mas infelizmente hoje Deus preparou para estarmos aqui juntos para adorar. Se fosse para mim voltar agora, eu já estava saciada, porque através dos louvores, testemunhos, já teve palavra e já deu para alimentar. Mas ainda tem uma oportunidade, Deus ainda tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Jesus, ele é maravilhoso e nós só estamos aqui porque ele é bom e ele tem um cuidado especial para conosco. Se fosse por nós mesmos, por nossa força, nós não estaríamos aqui. Mas Jesus, ele tem um zelo muito grande para com aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam, aqueles que nele buscam. E nós estamos aqui para buscar mais ainda, cada dia, a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui as Lajes é um lugar que Deus tem abençoado. Às vezes eu já vi gente dizer, mas lá é difícil. Não é difícil não. Porque pertence a um poderoso, a Jesus. E aquilo que Jesus estende as suas mãos, de forma nenhuma será difícil. No tempo certo, na hora certa, Deus tem operado maravilha e Ele tem muita maravilha ainda para operar aqui em São Bento das Lajes. O segredo é permanecer, é buscar, é esperar, é clamar, abrir o coração e deixar Deus trabalhar. Através da sua vida, através da vida de um irmão, de outra irmã, outros eles começam a observar e vêm também para adorar o Senhor neste lugar. O importante, irmão, é nós permanecer firme e nos dar um bom testemunho, porque um bom testemunho é maravilhoso no meio de uma sociedade, porque uma pessoa, uma irmã, um irmão que serve ao Senhor, quando ele se põe no lugar de um bom servo, outros começam a contemplar e sente vontade de também ser igual, e depois vai descobrir, para eu ser igual eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que aceitar Jesus, e aí a obra cresce através daqueles que aqui já estão, que vão caminhando e vão mostrando para a sociedade o que Jesus fez em vossas vidas. Eu creio que todos que estão aqui nessa noite recebeu do Senhor uma bênção maravilhosa, recebeu do Senhor uma mudança, uma transformação, uma libertação, e por isso está aqui nessa noite adorando e dizendo que bom é Jesus, e bom é Ele, e bom é que nessa noite nós nos reunimos aqui na presença desse Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e fez a terra, e Ele estendeu as suas mãos, e Ele não encolheu as suas mãos aqui em São Bento das Lajes, mas as suas mãos estão estendidas para fazer coisa muito maior do que às vezes você está esperando. Muitas vezes você está esperando que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, mas no mesmo tempo vem a dúvida. Mas eu quero dizer nessa noite, se Deus tem colocado no teu coração que Ele tem algo grande para realizar, não duvide, porque o Senhor vai realizar coisa grande aqui neste lugar. Deus vai fazer coisas diferentes, Deus vai trazer pessoas que muitas vezes você nem se desprendeu para apresentar ao Senhor, mas são esses que Deus está trabalhando, são esses que Deus vai mudar, vai transformar, vai tirar do cativeiro, porque quem quebra cativeiro é só Jesus de Nazaré. Só Ele que abre cadeado, só Ele que desfaz, só Ele que abre cova, só Ele que fecha cova, é Ele que dá vida, é Ele que tira vida, é Ele que transforma, é Ele que muda, e é Ele que faz coisas grandes, e é Ele que levanta o homem do pó, faz uma diferença, uma transformação, e ainda coloca para sentar do lado dos príncipes. E todos que estão aqui veio de um lugar que Deus não tinha se agradado, mas Deus foi lá e resgatou, Deus foi lá e te tirou, Deus
viva desse Deus Todo-Poderoso. Eu estou com minha garganta muito ruim. Glória a Deus, aleluia. Uma vez que eu ministrei aqui, esse irmão, ele estava aqui, parece que o senhor já me viu aqui? Eu lembro que quando eu cheguei, eu disse assim, e depois disso eu vi, ele não estava, não foi isso? O senhor não mora aqui não, né? Graças a Deus, mas aonde mora serve ao Senhor. Isso é muito bom e muito importante, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou aqui no livro de Segundas Reis, capítulo 4, e o verso 1 que nos diz assim: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que é que eu te faço? Diz a mim o que é que tu tem em casa. E ela disse: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus 2 filhos, e deita azeite em todos aqueles vazios, e põe a parte ao que estiver cheia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia! Nós lemos uma palavra que nos fala de uma mulher que o esposo dela servia ao Senhor. Era servo do Senhor, como ela também servia, e ela tinha 2 filhos. Mas, num determinado tempo, chegou o tempo que Deus recolheu o seu esposo. E ele tinha uma dívida. E, quem sabe, não deu tempo, ele não teve a oportunidade de pagar a sua dívida. Infelizmente, ele deixou essa complicação para a sua esposa. E muitos que são credor, às vezes quando tem o coração aquebrantado, espera que alguém vá acertar a sua dívida. E se não acontecer, até fica no prejuízo, mas não se move do lugar. Mas nem todos é da mesma forma. Já tem outros que, quando alguém deve, ele quer receber de qualquer forma. Ele vai de qualquer jeito para receber, porque ele não quer ficar no prejuízo. E o que aconteceu com aquela mulher, que seu esposo deixou a dívida, e o credor ele veio para receber. Mas infelizmente ela não tinha nada, como ela confessou. Ela só tinha seus 2 filhos. Quem sabe ela ficou viúva, e eu costumo dizer que naquela época era diferente de hoje. Porque hoje as viúvas ainda alcançam uma aposentadoria, uma pensão do seu esposo, e naquele tempo não tinha esse costume, não tinha essa bênção, essa vitória, e aquela mulher ela se achou que o amparo dela eram os 2 filhos que estavam com ela, que ia trabalhar para suprir a sua necessidade. Quem sabe ela ficou na confiança que ela não ia passar por muita dificuldade, por muito aperto, porque seus 2 filhos eles iam trabalhar e ia suprir as necessidades dela e deles 2. Mas nesse momento, como ela nunca esperava, apareceu os credor que queria receber a dívida que seu esposo deixou. E aí agora, nada tinha ela para pagar. Eles disseram: então nós levaríamos seus 2 filhos e eles vão trabalhar para pagar o débito que seu pai deixou. E na verdade aqueles filhos eles iam trabalhar como escravo. Eles tinham que trabalhar como aqueles patrão, ia ordenar e queria que eles trabalhassem. E aí aquela mulher se preocupou. Quem sabe o que passou na mente daquela mulher, além dela estar sem seu esposo, além de ter perdido seu companheiro, e aí ia ficar só, porque ia perder seus filhos, além dela ficar só sem a companhia de seus filhos, e também não tinha quem
suprisse a sua necessidade. Mas eu quero dizer nessa noite que o nosso Deus que nós serve é aquele Deus que supre necessidade na hora certa, no momento certo e na vida daqueles que colocam a sua fé em ação. Mas eu creio que aquela mulher, ela tinha fé e ela dava crédito a esse Deus que ela servia, e esse Deus que ela servia resolveu a sua causa, porque hoje também Ele resolve a minha e a tua causa. Não precisa Ele nos preocupar com aquilo que temos a fazer, porque o nosso Deus, na hora certa, no momento certo, Ele tem vitória, Ele tem resposta, Ele tem algo para suprir a minha e a tua necessidade. Porque eu quero te dizer que nós serve a um Deus poderoso, a um Deus que fez o céu, fez a terra e tudo que nela há, foi Ele que fez, e eu também você, foi Ele que nos fez um povo seu e ovelha do seu pasto. E se nós somos um povo seu e ovelha do seu pasto, vamos obedecer, vamos fazer como ovelha obediente, porque eu costumo dizer que ovelha é mansa, é obediente, e nós somos ovelha e estamos no pasto, e o pasto é verdejante. Por que é verdejante? Porque o nosso Deus, Ele está cuidando do pasto para cuidar das ovelhas, e eu e você somos ovelha e vamos adorar aquele que está cuidando do pasto, aquele que está cuidando da tua vida, aquele que está resolvendo a tua causa e aquele que vai resolver. E não te preocupa, porque tem passado na tua mente e tu tem dito, está chegando o tempo e eu estou vendo que nada ainda fiz, mas o dia eu terei mais cheia. Ele te diz nessa noite, quem vai cuidar, quem vai fazer e quem vai providenciar sou eu, porque foi eu que te chamei como ovelha e estás no meu pasto, e no meu pasto é verdejante e tem alimento para alimentar a tua vida e para saciar, e nada vai faltar, porque te prometo que entrarei eu com providência e suprirá todas as necessidades. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. E aquela mulher, ela confiou, creio que passou na mente que alguém ia lhe ajudar. E ela foi à procura de uma pessoa certa. Ela não saiu na rua contando para os vizinhos. Ela não saiu na rua contando a história. Mas ela foi ao encontro. Ela foi procurar uma pessoa certa. Quantas vezes nós estamos passando por uma dificuldade e muitas vezes não procuramos o nosso pastor da igreja, o nosso líder, a esposa do pastor, ou uma irmã, um irmão que nós sabemos que é de confiança, para dividir o nosso problema, para contar a nossa necessidade. E muitas vezes nós sai contando para quem nos encontra por primeiro, abre a boca e conta tudo, a lava cheia de fato. Mas eu quero dizer que o seu segredo, conte primeiro para Jesus de Nazaré, e se Ele te ordenar, vá contar para uma pessoa certa, que possa ter uma resposta para confortar a tua alma, para confortar o teu coração. Porque aquela mulher, ela não foi bater na porta da vizinha e nem do vizinho, mas ela foi bater na porta do profeta. Ela foi bater na porta de um homem de Deus, porque ela conhecia e sabia que aquele homem era de Deus e tinha intimidade com Deus. E eu quero dizer nessa noite, precisamos também de ter intimidade mais com Deus. Eu preciso, você precisa de ter mais intimidade, porque quem tem intimidade com Deus tem resposta de Deus, tem vitória de Deus. Deus entra com providência, age na hora certa, age no tempo certo e dá vitória, porque servimos a um Deus de vitória, a um Deus que tem resposta, a um Deus que zela pela nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher foi ao encontro do profeta Eliseu. Por que ela foi ao encontro do profeta? Provavelmente Deus trabalhou na mente e fez ela sentir, e ela obedeceu. Quantas
vezes Deus manda e nós não vai? Quantas vezes Deus manda calar e você não cala? Quantas vezes Deus manda você falar e você não fala? Quantas vezes Deus manda você ir e você não vai? E quantas vezes Ele diz que não é para ir, você vai? Eu quero dizer nessa noite que a ovelha obediente, ela é vencedora. A ovelha obediente, ela é vitoriosa. E aquela mulher foi vitoriosa porque ela foi ao encontro do homem de Deus. Ela foi ao encontro daquele profeta e ela chegou até ele e ela não aumentou uma história, ela não criou uma história, mas ela contou a verdade e ela disse: o Senhor sabe que meu esposo servia ao Senhor, você sabe que ele era temente e ele deixou uma dívida e agora os credores veio para levar os meus 2 filhos, porque muitas vezes a gente vai conversar e muitas vezes a gente começa a querer uma história tão longa, querer uma história tão grande e muitas vezes a gente não conta o que é mais necessário, mas o que é de menos necessidade. Muitas vezes é isso que nós abre a boca e conta para alguém que a gente encontra. Mas nessa noite Jesus, ele diz para seu rebanho: quando precisar, eis-me aqui e eis que eu estou aqui com minhas mãos estendidas para dar vitória à minha igreja, para dar vitória àqueles que buscam, para dar vitória àqueles que confiam e creem na minha palavra. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E quando aquela mulher falou com o profeta, ele disse: mas o que é que eu posso fazer? O que é que tu tem em casa? Eu acho importante, irmãos. Eu acho importante, me chama a atenção, quando ele disse: o que é que tu tem em casa? E aquela mulher, ela não fugiu da verdade. Aquela mulher, ela não acrescentou e ela não diminuiu. Aquela mulher, ela falou em cima da verdade. A verdade, a Bíblia diz que nós que somos cristãos, a nossa palavra é sim, sim e não, não, porque se aumentar, nós temos que pagar por isso. E aquela mulher, ela não aumentou e ela não diminuiu, mas ela disse para o profeta: meu Senhor, não tenho nada em casa a não ser uma botija de azeite, mas uma botija de azeite foi um tudo para a salvação da vida daquela mulher com seus 2 filhos. Uma botija de azeite foi o princípio, foi o começo, foi tudo para que aquela mulher fosse vitoriosa. Porque nós temos que ter reserva, igreja. Nós precisamos ter reserva, precisamos, porque se aquela mulher não tivesse a reserva, quem sabe o seu problema poderia ser muito mais difícil. Mas ela tinha reserva, ela tinha uma botija. Essa botija foi aquilo que fez a mulher ter paz e alegria e ter vitória com seus 2 filhos. E a igreja que não tem sua reserva é uma igreja pobre, é uma igreja brincante, mas a igreja aqui tem reserva. Esse povo aqui tem reserva. A igreja de São Bento das Lajes tem reserva. Porque aí você pode dizer: o que é que é uma lama cheia? O que é que quer dizer a reserva? Quem tem reserva é quem tem vida no altar, é quem é obediente, é quem é sincero, é quem tem fidelidade, é quem ora, é quem fala a verdade, é quem serve com verdade, é quem glorifica, é quem adora, é quem serve o Senhor. Esse é quem tem reserva. E nós precisamos de ter reserva, porque lá no livro de Mateus, o capítulo 25, fala das virgens. 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. E quando elas foram esperar pelo noivo, as que tinham azeite, as que tinham reserva, essas foi vitoriosa. Encontrou com o noivo, ainda entrou para a festa e participou da festa. Por quê? Porque elas tinham reserva. As que não tinham reserva ficaram, foram comprar, mas quando chegaram, a porta já tinha fechado. É por isso que a igreja precisa ter reserva. É por isso que a igreja precisa de ter algo especial, porque vem momento que muitas vezes você vai precisar da reserva e você não
dizia a palavra, e por esse motivo elas perderam de encontrar com o noivo. E quando elas chegaram, que bateram na porta, a porta já estava fechada. E a palavra que elas tiveram, a resposta foi que alguém disse para elas: eu não vos conheço. Mas a igreja de São Bento da Laje não vai ouvir essa palavra, porque é uma igreja que busca, é uma igreja que obedece, é uma igreja que tem reserva, e a reserva é vitória para a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que aquele profeta disse para aquela mulher: se tu tem uma botija de azeite, tu vai mandar teus filhos tomar emprestado vasilha, e não pouca. Toma a vasilha toda a tua vizinhança e vai para teu quarto com os teus 2 filhos e fecha a porta. Ai, de calabaixou. E aquela mulher, ela obedeceu, e aquela mulher mandou os filhos ir ao encontro dos vasos. Mas o que eu acho também importante e que me chama a atenção é que aquela mulher era uma mulher sincera, era uma mulher que tinha amizade, era uma mulher que se dava com os vizinhos, era uma mulher humilde, era uma mulher santa, era uma mulher que vivia a palavra de Deus. Porque toda a porta, eu creio que aqueles filhos bateram, receberam o vaso emprestado, porque eles não tinham medo de bater nas portas, porque eles sabiam que qualquer uma porta daquela abriria para eles, e eles foram na certeza que ia adquirir, porque eles eram amigos da cidade, eram amigos dos vizinhos, eram amigos dos moradores, eles não tinham encrenca com ninguém, eles se davam com todo mundo, e por isso arrumou muitos vasos. E quando chegou com os vasos, entraram para o quarto e fecharam a porta, entraram para o quarto e foram adorar o Senhor. Quem sabe quantas vezes a gente deixa de entrar no nosso quarto, no nosso aposento, para ficar olhando para a vida de um ou de outro, ou em falar da vida de alguém. Mas eu quero dizer nessa noite que quem se coloca no repouso e fecha a porta, do alto vem resposta, vem vitória, vem bênção, vem cura, vem libertação, vem salvação, ainda para a tua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu quero dizer que ali foi uma bênção. E a Bíblia diz que aquela mulher entrou para o seu quarto com seus filhos e fechou a porta. E naquele momento aquela botija de azeite foi multiplicada. Mas quem multiplicou? Foi o profeta? Foi os filhos? Não. Foi ela? Não. Quem multiplicou foi o dono. O dono da vida daquela mulher, que é aquele mesmo que é dono dessa igreja. Aleluia, E ele Jesus. ainda faz. Se crer, Jesus ainda faz o que fez com a vida daquelas viúvas. E a Bíblia diz que ali o azeite começou a render. E começou a aparecer azeite. E ela começou a encher todos os vasos. E foi enchendo. E azeite tinha vontade. Porque Deus, ele tem uma abundância para essa igreja. Deus não tem nada mesquinho nem pouco. Mas ele tem tudo, é com abundância. Ele tem tudo, é para suprir as nossas necessidades. E Deus, ele é tão grande e poderoso que ele não faz uma obra por metade. Ele não opera por metade. Ele não opera um milagre por metade. Mas tudo dele é com abundância. E tudo dele é muito. Porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é milagroso. E nessa noite ele vai mudar o quadro de vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele está aqui nessa noite. Aleluia. E ali o azeite começou a derramar. Ele começou a encher. E enchia vasos e mais vasos. Mas aqui também nessa noite tem azeite. Se você quiser ser cheio, é só glorificar. Glória a Deus. Não é o vaso que você já tem.
É só destampar o vaso. Tira a tampa do vaso e deixa o azeite chegar. Vai tirando a tampa agora, destampa o vaso e deixa que o azeite desça, e deixa que o azeite encha, e deixa que o azeite mude a tua vida, e deixa que o azeite tire a tua preocupação, e deixa que o azeite mude o quadro da tua vida, e deixa que o azeite mude o teu casamento, e deixa que o azeite mude a situação da tua vida, e deixa que o azeite agora vai mudar a situação do teu filho, da tua família, porque o azeite vem do céu para mudar a história daquela mulher e daqueles dois filhos. Mas nessa noite tem gente aqui que precisa também desse azeite para que as vidas sejam mudadas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, vai ficar de pé um pouquinho? Você sim, você. Aleluia, Deus. Pode ficar aí mesmo. Deus manda te dizer nessa noite: tira a tampa do vaso. Tira a tampa, porque eu sou Deus. Eu estou te vendo, eu te conheço e eu sei tudo. E eu não quero assim, eu quero é diferente. Se não tem azeite, destampa o vaso nessa noite que eu posso encher. Aleluia. Porque eu tenho um plano na tua vida, eu quero mudar a história, eu quero mudar o quadro. Eu quero te fazer um instrumento na minha mão para ser. Aleluia, Jesus. Porque é isso que eu quero que tu esteja na palma das minhas mãos. Não olhe para um lado e não olhe para o outro. Olhe para o alto, que é do alto que vem a solução para teu problema. E aquilo que tu está desejosa, ei, deixa eu agir como eu quero e no meu tempo. Não queira antes do tempo por tua vontade própria, mas sou eu, Deus, que falo contigo e eu tenho azeite. Se tu sem azeite não tem como resolver teu problema, abra, tira a tampa nessa noite para encher de azeite, porque quando o vaso estiver cheio de azeite, tu vai deixar eu agir no meu tempo e na minha hora. A lava cheia, e eu te chamei, eu te escolhi, eu te comprei com meu sangue, e eis que eu te quero na minha obra, e grande é a obra, eis que grande a abaixura eu tenho para contigo. Lava cheia, mas destampa o vaso, porque tem azeite suficiente para a tua vida ser diferente, para tu ter uma decisão de acordo com a minha vontade, para tu decidir aquilo que eu ordenar, para tu decidir aquilo que me agrada, porque dessa forma não estou eu me agradando. E cada baixo de canto, mas receba, 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 é canto e bacana. Aleluia, Jesus. Pode sentar, Aleluia. mas sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sente glorificando. Aleluia. E agora, quando aquela mulher recebeu tanto azeite, aí os vasos acabou. E ela disse: meu filho, traz mais um vaso. O filho disse: minha mãe, acabou, não tem mais vaso. O vaso já acabou. Encheu todos os vasos que eles adquiriram. Veja que ainda tem azeite. Porque o azeite de Deus acaba? Não. O azeite de Deus seca? Não. Não. E quem tem azeite na botija tem força, tem coragem, tem palavra, tem alegria, tem disposição. Tem coragem de adorar, tem coragem de glorificar. Quem tem azeite tem coragem de ir abaixo, de evangelizar, tem coragem de orar, tem coragem de jejuar. Mas quando o vaso está seco, não aguenta jejuar, não aguenta adorar, não aguenta glorificar, não aguenta dizer não para as bandejas que aparecem. Mas quem tem azeite conhece qual é a bandeja que vem do alto e a que vem da terra. Quem tem azeite sabe quando a macharaba cheia, sabe discernir quando é de Deus e quando não é. Porque só quem tem azeite, quem sabe discernir o que é de Deus e o que é do homem. Mas nessa noite, quem quer azeite está pro vaso, tira a tampa, porque o vaso vai ser cheio e você vai viver uma vida, ai, de alegria na presença do Senhor. E o vaso acabou.
Por que o azeite parou? Porque as coisas de Deus não é desperdiçada. Oh, aleluia, Jesus. O azeite só estava multiplicando, crescendo, enquanto tinha vaso. Acabou o vaso, acabou o azeite. Quando Deus multiplicou, Jesus estava lá com seus discípulos que multiplicou aqueles pães. Foi 12 pães? Tem uma palavra que fala de 12 e outra é 5, né? 7 pães e 5 peixes. 7 pães e 5 peixes. Que aquela multidão comeu e sobrou. E quando todo mundo terminou de comer, que ninguém queria mais, que sobrou, que ainda cataram 12 cestos. O que sobrou deu 12 cestos. Eu estava confundindo a sobra com os pães. E o que foi que Jesus mandou? Jesus podia ter dito, não, deixa tudo aí, já é sobra mesmo, deixa aí. Mas ele não mandou deixar, não. Ele mandou que os seus discípulos catassem toda a sobra que sobrou, que estava lá, e colocassem nos cestos. Foi recolhidos 12 cestos de sobra de pão. Porque as coisas de Deus não podem desperdiçar. As coisas de Deus não se desperdiçam. As coisas de Deus não se jogam fora. Se você recebeu algo de Deus, é para você zelar e usar. Deus não te deu algo para você jogar fora ou misturar com o que não presta. As coisas de Deus é separada. As coisas de Deus não se mistura. As coisas de Deus é santa. As coisas de Deus é para a gente saber cuidar, saber como é que usa. Você não pode usar de qualquer jeito. Se Deus te deu um dom, tu tem que saber usar. Ele te deu, mas quem tem que saber usar é você. Quem tem que saber administrar é você. Você é quem tem que cuidar. Você é quem tem que zelar. E as coisas de Deus não se jogam fora. As coisas de Deus, Deus te deu um dom, Deus te deu uma palavra cheia, Deus te deu algo, Deus te deu uma ferramenta. Não jogue fora, não vai jogar fora, não vai enterrar a ferramenta que Ele te deu, porque depois você vai ter que dar conta da ferramenta que Ele te deu. Não deixe negócio, não enterre, não deixe enferrujar, não deixe sumir, porque você vai dar conta daquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Glória a Deus. E Deus, quando Ele nos dá a ferramenta, é para usar, não é para encostar, não é para enterrar, não é para não fazer caso nenhum. Ele deu para nós utilizar, porque também não é nem meu nem seu. Quando você compra uma ferramenta, se você quiser, você zera. Se não quiser, você joga fora, você quebra, faz o que você quiser. Você comprou com o seu dinheiro, mas a ferramenta que o Senhor deu, Ele deu e para você usar, mas não é seu. Num dia você tem que devolver, porque a ferramenta de Deus é para você usar. Ele confiou, Ele entregou para você usar até um determinado tempo que Ele determinar. Por isso que a ferramenta que Deus entregou precisamos de zelar. As coisas de Deus é zelar. É verdade. Eu esqueci de olhar para o relógio, mas agora eu olhei. E pronto, e aí agora? A mulher encheu os vasos, não tinha mais vaso, ela fez o quê? Ela correu e foi, rapidinho, já é 9 horas. Ela correu e foi ir atrás do homem de Deus. Ela foi contar a bênção, o que aconteceu. Chegou lá, ela contou. E o que foi que aquele homem de Deus disse? Ela é obediente, porque depois que ela recebeu o azeite, ela podia ter pegado e fazer o que ela quer, não ia mais atrás, mas ela foi saber daquele homem o que ela ia fazer. O foi que aquele profeta disse a ela: olha, mulher, tu vai e vende e paga toda a tua dívida, e o resto tu vai viver com os teus 2 filhos. Aleluia. Deus, que não dá nada a pouco. Deus deu para pagar o teto e ainda ficar desfrutando com seus 2 filhos. Aquilo só Deus faz isso. Isso é que é Deus, igreja. Isso é que é Deus. Você pega uma ajuda, irmão, você está precisando de 10 coisas, Ele te dá 2 e você vai se virar por 8. Mas Deus deu o que ela necessitava para pagar e ainda deu de sobra para ela viver com os 2 filhos. Esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso, e esse Deus tem com abundância para a sua igreja, para seu
quem ordena e dá é o dono da ferramenta. Quem dá é Jesus. E quando Jesus quiser dar uma ferramenta, para mim não precisa tomar de você não, porque ele tem com abundância. Ele tem com abundância. Não precisa tomar de um para ir suprir o outro não. Porque ele deixa de estar com você que ele já lhe deu e ele tem mais para suprir outros que ele quer suprir. Que Deus continue nos abençoando de forma especial. Eu quero dizer que São Bento das Lajes, Deus vai fazer um movimento. Aleluia, Jesus. Ele vai fazer. O segredo é quem já teve o chamado ficar na posição e buscar o Senhor. E de pouco em pouco Deus vai operando. Porque tem pessoas que acham que Deus só está fazendo coisas grandes se uma vez só salvar 3, 4, 5, 10. Não, irmão. De vez em quando ele traz um, quando pensa que não, olha a obra. Vai ver Jesus. E a obra daqui, ela vai crescer em nome de Jesus. E assim eu já quero agradecer a minha oportunidade. Amém. Aleluia.